não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Isso quer dizer que a funcionalidade geral de uma cultura, ela pode ser medida no seu conjunto, sem que você tenha que ter todos os conhecimentos específicos que fazem parte do horizonte de consciência. E é claro que esta funcionalidade geral depende, então, do quê? Da adaptação desta comunidade ao seu ambiente físico, às outras comunidades, e à condição humana geral. Portanto, isso tem que ser equacionado em termos de conceitos muito gerais capazes de abarcar tudo isso. E é exatamente esses conceitos que os filósofos desenvolvem. Isso quer dizer que haverá motivação para surgir a filosofia quando você tiver um indivíduo altamente capacitado que disponha dos conhecimentos gerais da sua comunidade e que sinta, vamos dizer, a deficiência da comunidade como se fosse a deficiência pessoal dele, ou seja, ele tem que sentir uma responsabilidade pessoal por isso, senão ele não vai lidar com o assunto. Se ele diz, a coisa não está funcionando aqui, bom, eu posso simplesmente mudar de país, vou para um lugar das coisas, eu saio do Brasil, vou para a Suíça. As coisas estão funcionando melhor, não preciso pensar. Mesmo assim, a Suíça também vai ter seus problemas. Então, esta necessidade de tomar uma posição pessoal perante a totalidade da cultura existente, é isto que determina um filósofo. Isso você observa claramente no caso de Sócrates. O que Sócrates faz? Ele faz o exame das crenças gerais da comunidade, porque são essas crenças que dão a forma do horizonte de consciência daquela comunidade. E ele percebe que por baixo, vamos dizer, da ordem potencial, quer dizer, do acordo entre os símbolos, do acordo entre as pequenas divindades, por baixo disso existe uma confusão miserável. Ninguém está entendendo nada do que está fazendo. Ou seja, as divindades não estão funcionando. Então, você vê que Sócrates nunca propõe nada. Ele faz apenas o exame crítico, ele reconhece a sua incapacidade de resolver o problema, mas ele coloca a questão, fala, bom, eu não sei resolver o problema, mas nós temos que pensar a respeito. Então, quer dizer que ele espera que as gerações subsequentes, alertadas para essas deficiências e esses problemas não resolvidos, continuem pensando e encontrem talvez uma solução melhor para isso ou para aquilo, sabendo que a solução perfeita não existe. A ideia, vamos dizer, da solução perfeita ou da sociedade perfeita é exatamente o que é estudada no livro do discípulo de Sócrates, Platão, da República, onde você verá aquela ideia, vamos dizer, dos ciclos, onde Platão assinala 12 formas de organização da sociedade, que todas elas fracassam e, no fim, volta ao começo. Então, isso quer dizer que você entender a República de Platão como um projeto de uma sociedade perfeita é não entender a República, porque ele está dizendo exatamente que não há sociedade perfeita, que no fim vai tudo cair. Tá certo? Então, quer dizer, por mais arranjos, quer dizer, Platão resume a 12 formas, tá certo? Podemos imaginar outras 1000, tá certo? Mas a experiência confirma repetidamente aquela observação de Platão. Falou, olha, vamos conceber aqui a máquina mais perfeita possível, onde tudo está no seu lugarzinho. Ainda assim, ele prova que, no fim, vai dar problema e vai desmanchar tudo. Isso quer dizer que a atividade filosófica, o reexame constante, dos fundamentos do conhecimento que estrutura o horizonte de consciência da comunidade, é uma necessidade permanente. Só que essa necessidade ela se faz
sentir diferentemente em distintos lugares. Quer dizer, nem sempre a cultura, a sociedade está em crise. Às vezes dá a impressão que tudo está funcionando regularmente bem. Quer dizer, porque há uma situação estável, há um ambiente físico relativamente estável, há uma população relativamente estável, então parece que a coisa está andando, mas mais dia menos dia vai entrar em crise. E é justamente nesses instantes de crise que a situação apela ao surgimento da vocação filosófica, que tenta então reestruturar o conjunto do horizonte de consciência em bases mais funcionais. Claro que essas bases também são provisórias, elas também serão derrubadas mais dia ou menos dia, mas algum arranjo é preciso fazer. Assim como quando você conserta o automóvel, você não espera que ele vai funcionar eternamente. Eu digo, bom, mas pelo menos por uns 2 anos ele continua andando. Tá certo? A filosofia é a mesma coisa. Quer dizer, é um arranjo provisório, porém um pouco melhor do que aquele que a cultura pôde desenvolver até aquele momento. Então, de cara, então, nós temos que fazer uma distinção entre o que é filosofia e o que é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto das crenças coletivas, é a forma concreta do horizonte de consciência de uma determinada comunidade. E então a filosofia, a finalidade dela não é gerar uma cosmovisão, mas é fazer uma análise crítica da cosmovisão existente e não substituí-la por outra completamente diferente, mas apenas consertá-la em determinados pontos. Quer dizer, um filósofo não gera uma cosmovisão. Seria impossível exigir isso de um ser humano sozinho. Tá certo? Então, de cara, então, a filosofia é a análise crítica das cosmovisões, ou, dito de outro modo, a reforma do horizonte de consciência de uma determinada comunidade, que pode ser, vamos dizer, uma cidade, como na Grécia, Atenas, tá certo? Ou pode ser uma civilização inteira, como a nossa. Tá certo? Por exemplo, uma coisa que me espantou, e onde eu achei que eu tinha que intervir, é todas essas discussões sobre nova ordem mundial. Todo mundo falando nova ordem mundial, projeto globalista, etc, etc. E eu vi e falei, peraí, mas não há um projeto globalista, existem 3. Completamente diferentes. De 2 nós recebemos pouca notícia, porque nós estamos dentro de um deles. Tá certo? Mas, por exemplo, para quem está na Rússia, então o projeto do Império Eurasiano é uma coisa muito mais presente do que a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um projeto que outro grupo tem no outro lado do mundo, tá certo? E que é competidor do nosso. Do mesmo modo, no mundo islâmico, o mundo islâmico tem um projeto globalista há 1400 anos. A ideia do Islã sempre foi a expansão mundial e o domínio mundial. E é claro que, então, esse projeto ele tem uma história muito mais longa, muito mais complexa do que o do projeto eurasiano ou da nova ordem mundial do Rockefeller. Então, é um absurdo esse pessoal todo ficar discutindo esta coisa toda como se existisse somente um globalismo, né? É uma coisa que realmente me assustou, porque eu nunca vi ninguém dizer isto. E eu asseguro para você, eu fui o primeiro que disse, tem 3 projetos. Né? Então, com isso aí, claro, eu não resolvi problema nenhum, mas pelo menos avisei as pessoas, falei, olha, a coisa é mais complicada do que vocês estão pensando. Do mesmo modo, em muitas situações, você vê ali vamos dizer, com Sócrates, o problema, vamos dizer, que já aparecia no teatro grego, o problema da relação entre, vamos dizer, a lei positiva, quer dizer, a ordem da sociedade, e a ordem da vida humana em geral. Você vê que na poesia épica e nos oráculos, etc, etc, algumas pessoas haviam tido uma espécie de penetração no apeo, no desconhecido. E haviam captado esta ideia de leis universais. Isso é da lei divina. De algum modo, esta intuição estava presente em todo mundo, tanto que ela aparecia no teatro, e o teatro era o meio específico de lembrar isto às pessoas.
Então o teatro estava sempre consciente da ideia de que nós criamos leis aqui, e essas leis, em princípio, elas representam as leis eternas, mas elas não são as leis eternas. Elas são uma tradução das leis eternas na escala das nossas necessidades e disponibilidades locais, mas essa tradução pode ser infiel, ou ela pode ser fiel hoje, depois, com o tempo, a coisa se deteriora, a pessoa perde o sentido das coisas e o que era justo vira injusto. Então, este problema já estava equacionado no teatro em forma, vamos dizer, de discurso poético, quando Sócrates entra e, ele, por assim dizer, ele tira a conclusão daquilo que já estava dito no teatro. E ele então começa, vamos dizer, a cobrar das pessoas a noção de justiça que elas têm. A noção da justiça, do bem, do certo e do errado, etc, etc. Ele realmente ele não tem um conceito melhor dessas coisas para ele oferecer à comunidade, mas ele sabe que do jeito que está não está funcionando e que nós vamos ter que examinar o problema, pelo menos tem que tomar consciência. Porque mais vale você ter consciência da sua injustiça, porque pelo menos você está tentando corrigir a coisa, do que você continuar praticando a injustiça alegremente e com toda tranquilidade. Quer dizer, a injustiça consciente começa a valer mais do que a injustiça inconsciente. Não é isso? Então, pelo menos alguma culpa você começa a sentir e você se sente incentivado a buscar uma coisa melhor. Então você vai ver uma das características permanentes dos filósofos é esse desejo de conhecer o horizonte de consciência da sua coletividade na sua forma global. Não quantitativamente, um por um, mas nos conceitos e crenças fundamentais que dão a forma do conjunto. Quer dizer que sem isso, simplesmente não surge uma filosofia. Então é preciso que exista uma situação onde o horizonte de consciência da coletividade não é suficiente para resolver os problemas que a própria coletividade criou, que ela encontrou no meio físico, e é necessário que apareça alguém com essa disponibilidade de conhecer o conjunto e assumir a responsabilidade intelectual pela coisa. Portanto, existe no surgimento da filosofia, existe um elemento sociológico, que é a presença do problema, e existe a resposta individual. Quer dizer, se não aparece ninguém com a disposição de pensar a coisa no conjunto, então não haverá filosofia e a comunidade vai continuar vivendo na inconsciência dessa deficiência estrutural do seu horizonte de consciência. A primeira dessas coisas pode ser descrita historicamente, a segunda não, porque depende de um fator imprevisível que é alguém querer fazer isso aí. Não é isso? E no momento em que nós perguntamos, mas vai aparecer alguém que queira fazer ou não? Bom, aí nós só temos que, a única maneira de resolver isso é estudar caso por caso, mas eu não acredito que nós vamos chegar a resolver o problema e dizer, olha, para que apareça uma pessoa com essa disponibilidade, precisa isto, mais isto, mais isto, mais isto, precisa de educação assim, assado. Não, eu acho que isso tudo continua na esfera do imprevisível. Quer dizer, isso é uma resposta individual a uma situação, e essa resposta é pela sua própria natureza, imprevisível. Às vezes você vê que existem situações que necessitam desesperadamente de um filósofo que busque um novo padrão de ordem, e esse cara não aparece. Outras vezes aparece e ninguém presta atenção. O caso do Mário Ferreira dos Santos no Brasil. Ele passou e ninguém percebeu que ele estava lá. Talvez daqui a 200 anos perceba, quando não for mais necessário. Eu acredito que eu estou tendo um pouquinho mais de sorte do que o Mário Ferreira. Acho que as pessoas estão ouvindo bastante, prestando bastante atenção, embora na maior parte dos casos não entendam. Não entendo pelo motivo seguinte, já as pessoas tomam conhecimento do que eu digo, ou por artigo de jornal, ou por programa de rádio, pior ainda, tá certo? E não tem ideia dos cursos que eu estou dando, que é onde eu coloco a substância do meu pensamento mesmo, tá certo? Então acreditam que por aquela amostrinha já entenderam tudo e podem opinar a respeito. Então, bom, eu
A minha ideia é criar um pouco de ordem, mas eu acabo criando um pouco de confusão. Sem culpa, evidentemente, mas por não ter, vamos dizer, eu não posso fazer do Brasil inteiro, botar o Brasil inteiro ouvindo meu curso. O curso está aberto, vem quem quer, quem não quer não vem. Então é assim que surgem ou não surgem, né, os filósofos. Então, isso quer dizer que a cada momento da história, em cada cultura, você vai observar que chega um momento em que a forma daquela cultura já não consegue resolver os problemas que ela mesma criou. Então, aparece um filósofo que quer examinar a coisa desde os seus fundamentos. Ao examinar a coisa desde os fundamentos, ele pode melhorar a coisa ou pode piorá-la formidavelmente. Pode piorá-la, sobretudo, quando a sua ambição vai muito além da de Sócrates. Sócrates sabia que ele não tinha solução para nada. Ele sabia que ele simplesmente precisava levantar certos problemas e dizer, olha, nós precisamos conversar, isso aqui vai dar um trabalho miserável e não vai dar tempo de eu completar enquanto estiver vivo. Tá certo? Porém, à medida que a filosofia vai se constituindo como profissão, e em que ela se torna, então, uma fonte de prestígio e de autoridade, na mesma medida a ambição dos filósofos vai aumentando. Quando você vai ver, quando aparece René Descartes, nós vamos estudar o René Descartes amanhã, eu disse que era hoje, mas não é hoje, é amanhã. Você vê que já surge a ideia de uma reforma geral do conhecimento. Reforma geral das ciências. Com ele e com Bacon aparece esta ideia. E se nós perguntamos assim, bom, mas eles estavam capacitados para fazer isso, para criar, vamos dizer, um novo órgão, como disse Bacon? A resposta, evidentemente, não. Isso quer dizer que o projeto era muito maior do que a compreensão que eles tinham da situação. E, não obstante, esses projetos, eles se impõem às gerações seguintes como um novo horizonte de consciência, no qual as pessoas se sentem mais seguras e passam a fazer deste filósofo e, vamos dizer, dos seus herdeiros, dos que o representam, os novos deuses provisórios, os novos símbolos da razão. Então, quer dizer, você pode não saber a solução de um problema, mas você acredita que dentro de uma perspectiva cartesiana será possível resolvê-lo. Então, você trocou de Deus. Entenderam como funciona a coisa? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Há dúvidas? Mas faça aqui. Alguma das, vamos dizer assim, críticas que o filósofo acaba fazendo à sua própria cultura quando ele chega naquele, assim, no limite da do horizonte de consciência, algumas são agregadas à cultura dele ou às culturas das sociedades posteriores, das gerações posteriores, e outras não, como é o caso do Mário Ferreira dos Santos. Mas como é feita a crítica a esse novo patamar que ele alcançou pelos filósofos das gerações posteriores, quando isso é agregado à cultura, como, por exemplo,
a filosofia de Aristóteles não foi agregada, mas foi agregada pelo cristianismo, na época de São Tomás. E depois isso acabou se tornando uma espécie também de um novo símbolo da razão, e precisava de algum modo ser criticado. Isso é feito, não é feito? Como... Bom, a resposta disso aí varia conforme a época, porque, ou seja, uma coisa é a situação da filosofia. Opa! Uma coisa é a situação da filosofia quando ela surge. Então, essa situação originária, por assim dizer, ela define o que é a filosofia essencialmente. Porém, isso vai ter diferentes encarnações, por assim dizer, conforme as várias situações históricas, sobretudo a partir do momento em que a filosofia se torna uma profissão, que acontece, então, a partir dos regulamentos da Universidade de Paris. A partir daí, quer dizer, a classe dos filósofos vai se estabilizando cada vez mais, vai crescendo cada vez mais. De modo que, ao longo do tempo, as discussões elas se aceleram de tal modo que elas acabam se fechando dentro do círculo dos filósofos e não tem mais nem como absorver isso aí socialmente. E se você pensar, hoje em dia, que círculo de pessoas está informado das discussões filosóficas? É mínima, praticamente são só os filósofos que estão se discutindo uns aos outros. Tá certo? E, em segundo lugar, vamos dizer, o prestígio que a profissão filosófica acaba adquirindo ao longo do tempo dá aos filósofos, vamos dizer, uma espécie de autoridade também imediata, fazendo com que o seu enfoque das coisas se torne praticamente obrigatório para certos círculos, sem que haja tempo de trabalhar isso em profundidade. Quer dizer, existe uma espécie de superprodução, uma espécie de explosão populacional dentro da filosofia, né? Então, a bibliografia filosófica hoje é totalmente inabarcável, sem contar que o exercício central da filosofia ele gera uma série de subprofissões filosóficas. Você tem, vamos dizer, todos em volta de cada filosofia, você tem uma legião inteira de intérpretes, de retransmissores, de eruditos, etc. Camaradas que são especialistas não na filosofia, mas no que nós podemos chamar de cultura filosófica. Isso tudo já é uma monstruosidade. Quer dizer, é claro que a filosofia aí ela já perdeu o seu impulso originário, tá certo? E ela se torna, vamos dizer, um elemento do próprio horizonte de consciência estabelecido. Quer dizer, você tentar voltar a uma filosofia de tipo socrático nessa altura é sempre uma aventura. Mas, claro que alguns fazem isso. A ideia de vamos voltar aos fundamentos, colocar as perguntas básicas de novo. Muitos fazem isso, mas em geral isso não é cobrado mais dos filósofos. Quando você vê fenômenos, por exemplo, como esse Jacques Derrida, né, que ele tão logo, ele simplesmente enunciou as suas teorias, elas já se tornaram obrigatórias para uma multidão de gente. Quer dizer, em parte por imitação do processo cognitivo das ciências, onde a teoria mais nova ela se sobrepõe à anterior. Isso em filosofia não deveria acontecer necessariamente, mas por imitação, quer dizer, uma profissão imita a outra, então a teoria mais recente ela tem mais prestígio do que as anteriores, sem que haja nenhum motivo para que isso aconteça na filosofia. Você dizer que o Jacques Derrida é mais atual do que Aristóteles é duvidoso, é? Aí em filosofia não existe o atual nesse sentido, porque as perguntas que Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles colocaram, elas voltam a aparecer em situações similares. Elas nunca perdem a atualidade. Tá certo? E como a função da filosofia é eminentemente crítica e analítica, ela não tem por finalidade estabelecer teses que se imponham a uma coletividade como se fosse crença oficial. Ela não tem essa finalidade, mas isso acaba acontecendo.